Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa quinta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Começo aqui pedindo desculpas, pelo atraso nesse vídeo. Geralmente a segunda edição sai sempre por volta ali das 6, 7 horas da noite. Hoje está saindo já pelas 9 horas da noite, Isso porque eu estava voltando de Belo Horizonte, Fui lá ontem acompanhar a partida do Vasco de perto, como eu sempre faço, e mais uma vez o Vasco foi derrotado, mas enfim, voltei para casa, cheguei bem, cheguei em segurança. O único problema mesmo foi o atraso aqui nessa nossa segunda edição. Mas enfim, vamos falar muito aqui sobre Vasco, tem informação sobre o possível retorno da Força Jovem, que seria aí um reforço importante nas arquibancadas do Vasco nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre Palácios, que fez exame e detectou ali uma lesão na coxa, a gente vai falar sobre isso. Possibilidades de acesso, Quantos por cento de chance o Vasco tem de subir? Quantos por cento tem o Londrina? O que o Vasco precisa fazer nessa reta final para conseguir o acesso? A gente vai falar sobre isso também. Enfim, tem bastante coisa para a gente conversar depois da vinheta, mas antes da vinheta eu falo com você do Speech. Speech é um simulador de futebol online. Então, tá chegando aí o final de semana, geralmente a gente pega para dar uma relaxada, dar uma curtida, e um bom passatempo para você ter no seu celular é o Speech. Lá no Speech você comanda o seu clube, você contrata jogador, você vende jogador, você faz a sua escalação, você escolhe a liga que você quer jogar, enfim. É um jogo muito bacana para quem gosta de futebol. E é de graça, tá? Simulador de futebol gratuito, é o Speech. É só você baixar no link que tá aqui na descrição desse vídeo. A vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, e começa esse vídeo falando da Bet7k. Bet7k que também é parceira aqui do canal Machão da Gama e tá com várias novidades no seu site. Só de cara, você pode ganhar um bônus de até R$ 1.200 no seu primeiro depósito. Isso mesmo, qualquer valor que você depositar, a Bet7k vai dobrar o seu depósito. Não está satisfeito? Quer mais benefícios? Então se liga só. Na Bet7k você tem Cash Out. O que é isso, Juninho? Cash Out é o seguinte, você apostou, a sua aposta está saindo vencedora, mas o jogo ainda não acabou, você pode encerrar a sua aposta e receber ali o dinheiro equivalente naquele momento. Na Bet7k também tem mais de 30 variedades de esportes ao vivo e você consegue acompanhar todos os jogos dentro do site. E na Bet7k você também encontra mais de 100 jogos de cassino, então as opções são diversas. Bet7k que é parceira aqui do canal Machão da Gama e o link para você resgatar o seu bônus tá aqui no comentário fixado. Tamo junto, Bet7k, parceira aqui do canal. Bom, e vamos começar falando aqui sobre a Força Jovem, torcida organizada do Vasco, que está suspensa dos estádios, desde 2013 e vem fazendo muita falta, nas arquibancadas. E agora a possibilidade do retorno da Força Jovem ainda em 2022 é bastante real. Isso porque a Alerj aprovou o projeto de lei que anistia as torcidas organizadas. E na próxima semana, na próxima quarta-feira, vai acontecer uma reunião com o Ministério Público que pode definir aí o retorno das organizadas que estão suspensas nessa reta final aí de 2022. A matéria aqui diz o seguinte, que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, aprovou no dia de hoje o projeto de lei número 6118/22, que, dentre outros pontos, permite o retorno das torcidas organizadas aos eventos esportivos. Então já foi aprovado pela Alerj e agora essa anistia para as torcidas organizadas vai depender ali de uma elaboração de um novo termo de ajustamento de conduta pelo Ministério Público. E isso será feito a partir de semana que vem. A promessa e a expectativa, é que as organizadas já possam voltar em 2022. Além da Força Jovem, tem duas organizadas do Flamengo que também estão suspensas, tem uma do Botafogo e uma do Fluminense também, e a expectativa, é que elas possam voltar aí nesse fim de temporada. Com toda certeza o retorno da Força Jovem vai ajudar muito, a empurrar o Vasco nas arquibancadas para esse acesso aí que está se complicando, mas o Vasco ainda só depende dele, das suas forças para conseguir o acesso. Enfim, a gente vai acompanhar também essa situação aqui e tendo mais novidades a gente traz aqui no canal. Mudando o assunto aqui agora,
Vamos falar de Carlito Palacios, né? O chileno que não viajou para Belo Horizonte, o chileno que foi a contratação aí mais cara do Vasco na temporada, né? O Vasco pagou aí cerca de 8 milhões de reais pelo Carlitos Palacios. Ele dentro de campo ainda não conseguiu se firmar, não conseguiu nem ser titular ainda nesse time do Vasco, mas enfim, ele não viajou para Belo Horizonte porque alegou dores, né? E ele realizou ali um exame que detectou uma lesão na coxa, né? O Vasco informou que o atleta Palacios realizou ressonância magnética na manhã da quarta-feira, na manhã de ontem, né? E teve diagnosticada ali uma lesão na coxa direita. O jogador já iniciou o tratamento junto ao departamento médico do Vasco e o Vasco aqui na nota não publicou nenhum prazo, né, sobre o retorno de Palacios. Se é uma coisa mais séria, se é uma coisa mais complicada, se ele já vai estar à disposição contra o Londrina ou se é só para a próxima rodada, né, o jogo contra o Operário, enfim. O Vasco não publicou mais informações, mas o Vasco publicou, né, informou que o Palacios teve detectada ali uma lesão na coxa direita. Boa recuperação para o Palacios, que realmente não foi uma boa temporada, né? Ficou muito abaixo aí das expectativas esse primeiro ano do Palacios com a camisa do Vasco. Bom, e agora vamos aqui pegar a calculadora, vamos começar a fazer conta, né? Porque é isso que o Vasco faz com a gente. O Vasco coloca o torcedor nessa situação de ficar em simulador de Globoesporte.com, de ficar vendo ali probabilidades matemáticas. Enfim, vamos dar uma olhada como é que tá essa matemática, né? Após o revés de ontem, após a derrota do Vasco para o Cruzeiro no Mineirão. Bom, segundo os institutos, né, que fazem esses cálculos, o Infobola, a UFMG, a chance de gol, enfim, segundo esses institutos, as chances de acesso do Vasco neste momento são de 53,9% após a derrota de ontem para o Cruzeiro. O Londrina, nesse momento, tem 30,3% de chances de subir. Lembrando que o Londrina só joga amanhã, né? O Londrina joga amanhã contra a equipe da Ponte Preta. Uma vitória do Londrina, com toda certeza, vai mudar essas possibilidades matemáticas, né? Vai subir do Londrina e vai diminuir ali um pouquinho a do Vasco. Afinal de contas, se o Londrina conseguir uma vitória contra a Ponte Preta, vai empatar, né, em número de pontos com o Vasco da Gama. E bom, a matemática é o seguinte, né? O Vasco precisa de 4 vitórias nesses 7 últimos jogos, né, para conseguir o acesso. A matemática é essa. O Vasco precisa de 4 vitórias nessa reta final. O Vasco joga 4 jogos em casa, né? Pega o Londrina na próxima quinta-feira, depois ainda tem Sampaio Corrêa, Novo Horizontino e Criciúma. Eu não sei se eu falei na ordem correta, mas os adversários são esses: Londrina, Novo Horizontino, Criciúma e Sampaio Corrêa. Fora de casa, o Vasco ainda vai enfrentar o Operário, o Sport Recife e o Ituano. Esses são os 7 jogos do Vasco restantes, né? E o Vasco precisa pelo menos aí vencer esses 4 jogos em casa, né? Chegando aos 60 pontos, o acesso é praticamente garantido. Vai aparecer aí na sua tela uma tabelinha que diz o seguinte: um time que chega aos 60 pontos tem ali 97,28% de chance de subir. Então, assim, muito difícil um time que faz 60 pontos não conseguir o acesso nessa situação atual do campeonato. 61, se o Vasco vencer 4 jogos em São Januário e arrumar um empatezinho fora de casa, essa porcentagem é de 99,3%. Então 61 subiu, né? 61 é a pontuação que muito dificilmente o quinto colocado vai conseguir alcançar, né? Praticamente impossível. 62 pontos também ali, 99,86. 63 pontos, 99,98. 64 pontos, 99,99%. E 65 pontos, 100%. Então aqui, cara, entre 60 e 61 pontos, né, será o número mágico nessa temporada. Se o Vasco conseguir 60 pontos, muito provavelmente vai conseguir o acesso. Então é focar, né, nessas 4 vitórias em São Januário. O ideal seria 4 vitórias em São Januário, vencer os 4 jogos na Colina, já vencendo o Londrina, que é um confronto direto, e arrumar pelo menos um pontinho, né? Não é pedir muito, pelo amor de Deus, um empatezinho fora de casa. Vencendo as 4 em casa e um pontinho fora de casa, aí, meu amigo, é fechar a conta e passar a régua que o Vasco consegue o acesso. Então a matemática é basicamente essa, né? A matemática para o acesso. 4 pontos, 4 vitórias em São Januário nos 4 jogos e arrumar um pontinho fora de casa, que aí não tem mais erro. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações das Cainas.
Até a próxima. Fui!